para os técnicos tentarem arrumar. Qualquer coisa a gente pede para o professor Castilho resolver o problema.
Bom, boa tarde novamente a todos e todos. Acho que a gente vai iniciar a sessão sem a transmissão do YouTube. Eles conseguiram normalizar pelo menos o Teams, então o pessoal vai poder conectar. Hoje nós temos então uma sessão extraordinária e uma ordinária. A sessão extraordinária que a gente vai fazer antes, ela tem um item único de pauta na ordem do dia, que é a proposta de alteração do Regimento Geral da UFPR, alteração do parágrafo 1º do artigo 134 do Regime Geral da Universidade Federal do Paraná. Eu pergunto, então, se alguém tem inclusão, alteração, retirada ou urgência. André. Boa tarde a todos e todas. Nós gostaríamos de pedir urgência desse ponto, considerando que se trata apenas, como vai ficar explícito, de uma adequação à legislação. Tá? É quase uma cópia literal da LDB. Nós, desde 1996, nós estamos desrespeitando essa questão da LDB, que estabelece 200 dias de efetivo trabalho acadêmico. Depois nós vamos explicar, esclarecer. Isso não implica em semanas, não implica em mudança de carga horária dos cursos, é simplesmente a questão do efetivo trabalho acadêmico, que, inclusive, na 3090 vai ser definido como atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, que pode incluir, inclusive, semanas acadêmicas, iniciação, semanas de prova. Mas é só simplesmente para a gente ficar afinado com a legislação. E isso vai implicar a discussão do calendário, ou seja, aí sim, quando fizermos a discussão do calendário, é que vai entrar a discussão de semanas. Obrigado, André. Conselheiro José Ricardo. Não só, eu sei que é uma insistência, já parece um pouco chato, mas se nós estamos desde 1996, eu não vejo razão para ter pedido de regime de urgência. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Dieval. Eu vou... Bom, primeiramente, boa tarde a todos. E aqui eu vou fazer coro à professora Andréia, porque essa questão afeta diretamente não só a questão do calendário e das resoluções que estamos em discussão, mas o planejamento para 2027 e a viabilidade ou não de alguns cursos que estão extremamente comprometidos em função da decisão equivocada do CEP em reduzir a carga horária de AD. Com isso, se nós tivermos essa possibilidade de calendário, isso reduz a pressão sobre a questão da carga horária de AD e se torna viável nossos cursos. Então eu vou corroborar com a professora Andréia no pedido de urgência. Obrigado, conselheiro. Bom, não tendo mais nenhum inscrito, eu submeto à votação a solicitação de urgência. Os contrários se manifestem. Então, com 3 votos contrários, está aprovado o regime de urgência. Entrando, então, na ordem do dia, agora em regime de urgência... Sim. Entrando na ordem do dia, o item na pauta agora em regime de urgência é a proposta de alteração do regimento geral da UFPR, alteração parágrafo 1º do artigo 134 do regimento geral da Universidade Federal do Paraná. O relator é o conselheiro Marcos Augusto Mendes Marques. Tem a palavra, conselheiro. Boa tarde, magnífico reitor. Me escutam bem? Sim, perfeitamente. Obrigado. Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Vou compartilhar minha tela. Daí me digam quando estiverem vendo o meu relato, por gentileza. Estamos vendo. Está pequeno, mas... Está pequeno? Aqui na minha tela está bem grande. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais. Tá bom já, tá bom. É que a minha tela tá bom? Então, beleza. Atrasada aqui. Vamos lá. Trata-se do processo 23075-037-769 de 2026-52. O assunto é a proposta de alteração do parágrafo 1º do artigo 134 do Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná,
Interessado é a Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional, a PROGRAP. O relator sou eu, Marcos Augusto Mendes Marques. A natureza do parecer é normativa. O presente processo trata da proposta de alteração normativa do regimento geral desta universidade, visando a adequação do calendário acadêmico aos parâmetros da legislação federal vigente. Então, vou começar colocando na ordem, o histórico na ordem que os documentos foram colocados no processo. Então, o primeiro documento é o ofício de número 21, documento C9000219, da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional, PROGRAP, datada de 8 de julho de 2026. Encaminha ao presidente do Conselho Universitário a proposta de alteração do parágrafo 1º do artigo 134 do Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná. A proposta, subscrita pela professora doutora Andréa do Rocio Caldas, pró-reitora de Graduação e Educação Profissional, visa adequar o texto regimental ao disposto do caput do artigo 47 da Lei nº 9.394 de 1996, da LDB, que estabelece o mínimo de 200 dias de trabalho acadêmico efetivo por ano letivo, excluído o tempo reservado aos exames finais. Propõe-se a substituição da redação atual do parágrafo 1º do artigo 134, que estabelece o período letivo em 15 semanas de trabalhos escolares efetivos, por nova redação que disponha sobre o mínimo de 200 dias de trabalho acadêmico efetivo. Então, trocar de 15 semanas para 200 dias de trabalho. O ofício fundamenta-se no fato de que a atual redação é a anterior à promulgação da LDB, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Última alteração da resolução, né, foi de 95, da COM de 3 de agosto de 1995. Na insuficiência do modelo de 15 semanas para assegurar o mínimo legal de 200 dias e no parecer da AGU que consta no processo. O segundo documento é uma minuta da Pró-Reitoria de Graduação, também da PROGRAP, datada de 9 de julho de 2026 no processo. A minuta que trata da mudança daqui tem que corrigir da mudança, tá? A minuta que trata da mudança da antiga redação do parágrafo 1º do artigo 134 do Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná para a nova redação, adequando as necessidades do caput do artigo 47 da Lei 9.394 de 1996 LDB, que estabelece o mínimo de 200 dias de trabalho acadêmico efetivo por ano, excluído o tempo reservado aos exames finais. Documento 3 é o parecer da AGU, documento C900-2961, inserido no processo em 9 de julho de 2026. Então, a PROGRAP teve o cuidado de antes até fazer uma consulta, né, a AGU, onde a AGU, em 4 de maio, ele mandou esse documento, né, que é uma consulta formulada pela Pró-Reitoria, né, Educação Profissional, acerca da possibilidade jurídica de extensão do modelo de extinção do modelo de organização acadêmica baseado em períodos letivos de 15 semanas. Então, o parecer exarado pelo Procurador Federal Tiago Alves da Mota concluiu que a extinção do modelo de organização acadêmica estruturada em períodos de 15 semanas é juridicamente viável e compatível com o ordenamento jurídico, porquanto a definição do regime acadêmico insere-se no âmbito da autonomia universitária assegurada pelo artigo 207 da Constituição Federal de 1988 e pelo artigo 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394 de 1996. Concluiu ainda que a medida se mostra adequada e necessária para assegurar o cumprimento do mínimo de 200 dias de efetivo trabalho acadêmico anual previsto no artigo 47 da LDB, bem como para promover maior segurança jurídica, padronização e eficiência na gestão acadêmica institucional. Documento número 4 é o encaminhamento da SOC, Secretaria dos Órgãos Colegiados, no dia 9 de julho de 2026. Determina o encaminhamento do processo ao conselheiro Marcos Augusto Mendes Marques, para análise e parecer na sessão do COM prevista para 19 de agosto de 2026. O documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Salles de Oliveira Barra, secretário dos órgãos colegiados. O quinto documento é um e-mail onde a Secretaria dos Órgãos Colegiados, no dia 13 de julho de 2026, encaminha um e-mail ao conselheiro confirmando o recebimento do processo e fornecendo orientações procedimentais para a elaboração do parecer. As resoluções e legislações consultadas. Fundamentação normativa, o Estatuto da UFPR, no seu artigo 23,
que são atribuições do Conselho Universitário, na sua linha do segundo, aprovar o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade e suas modificações. O regimento da UFPR, no seu artigo 209, excluída a hipótese de exigência legal, o presente regimento só poderá ser modificado por iniciativa do reitor ou de 1/3, no mínimo, dos membros do Conselho Universitário. Parágrafo 1º. A modificação exigirá o voto de 2/3, no mínimo, dos membros do Conselho Universitário em reunião especialmente convocada, cabendo a aprovação final ao Conselho Federal de Educação. A Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1993, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, o artigo 47, caput, que fala sobre o mínimo de 200 dias de trabalho acadêmico efetivo por ano letivo, e o parecer da AGU, que consta no presente processo. Análise e considerações. O presente processo tem por objeto a proposta de alteração do parágrafo 1º do artigo 134 do Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná, encaminhada pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional PROGRAP, com o objetivo de adequar o texto regimental ao disposto no artigo 47 da Lei nº 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que estabelece o mínimo de 200 dias de trabalho acadêmico efetivo por ano letivo, excluído o tempo reservado aos exames finais. A redação atual do parágrafo 1º do artigo 134 do Regimento Geral da UFPR estabelece que, abre aspas, o período letivo compreenderá 15 semanas de trabalhos escolares efetivos, excluindo o tempo reservado para provas e exames. Tal redação foi estabelecida pela Resolução número 13/95 do COUN, de 3 de agosto de 1995. Portanto, anterior à promulgação da Lei de número 9.394 de 1996, a LDB, que entrou em vigor em 23 de dezembro de 1996. A proposta da PROGRAP consiste em substituir a redação atual pela seguinte redação, abre aspas, parágrafo 1º. O ano letivo, independentemente do ano civil, terá no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. A autonomia universitária, garantida pela Constituição no seu artigo 207 e pela LDB no seu artigo 53, permite ao UFPR definir sua organização acadêmica em conjunto com o parecer da AGU, da Procuradoria Federal junto ao UFPR, confirmar a viabilidade e necessidade desta mudança proposta. Sendo assim, a proposta converge integralmente com a legislação federal e com a manifestação da consultoria jurídica da AGU. Em síntese, a alteração proposta é juridicamente viável, necessária e adequada, constituindo ajuste indispensável do Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná às exigências da legislação educacional federal. Parecer conclusivo. Ante o exposto, sou favorável à aprovação da proposta de alteração do parágrafo 1º do artigo 134 do Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná, nos termos da minuta de resolução encaminhada pela Pró-Reitoria de Graduação e de Educação Profissional. Daí que aqui tem o número do documento que consta no processo. Para adequar o texto regimental ao disposto no artigo 47 da Lei número 9.394 de 1996. Ato normativo. Cláusulas de alteração. O artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 134 do Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná, cuja redação original era: o período letivo compreenderá 15 semanas de trabalhos escolares efetivos, excluindo o tempo reservado para provas e exames, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O ano letivo, independente do ano civil, terá no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Curitiba, 17 de agosto de 2026, Marcos Augusto Mendes Marques. Salvo o melhor juízo, esse é o meu parecer. Obrigado, conselheiro, pelo relato. Eu coloco em discussão. Conselheiro Dieval. Professor, eu só quero fazer um registro aqui que nós já fazemos a aplicação dos 200 dias para o ensino médio.
E para os cursos superiores de tecnologia, isso também será muito bom se pudermos contar com isso, principalmente para os cursos que possuem mais de 1.600 horas. E aí, efetivamente, nós teremos condições de cumprir as horas previstas no catálogo dentro dos 3 anos, que é a nossa prática de oferta. É isso, obrigado. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Tales. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, professor Sumier. É uma dúvida, na verdade, assim, a professora Andréia, né, pró-reitora, ela fez eu acho que um comentário ali logo antes do ponto de pauta, ainda sobre o regime de urgência, o comentário em relação à não necessidade de alterar, né, a dinâmica dos cursos hoje de 15 semanas, mas efetivamente, não sei, me parece que esses cursos eles precisariam agora ser ajustados para serem desenvolvidos num período semestral de 100 dias, efetivamente letivos. Enfim, eu queria um esclarecimento melhor em relação a isso, se a professora Andréia puder falar, agradeço. Obrigado. Obrigada, professor. Nós até já esclarecemos isso, né? Conversamos no Fórum de Diretores, também em reunião com os coordenadores de curso. Veja, nós não estamos falando de 200 dias letivos, nós estamos, como eu falei, copiando o texto literal da lei que fala 200 dias de trabalho acadêmico efetivo. Na 3090, que vai entrar em discussão logo assim que a gente terminar a discussão da 3797, a gente pretende pautar aqui, há uma definição o que seria o trabalho acadêmico efetivo. Se acharem pertinente, a gente pode incluir algo aqui, se vocês acharem mais sensato, né? A gente não quis se alongar, porque é o regimento, porque implica 2/3, simplesmente fazendo uma adequação à legislação, né? A gente entende, né, que é diferente, por exemplo, da educação básica, que de fato fala em dias letivos. Então, aqui nós estamos entendendo, e veja, a lei fala trabalho acadêmico efetivo, e a nossa compreensão, que estará na 3090, podemos colocar aqui de alguma forma, é que isso envolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, que são o nosso tripé. Ou seja, não necessariamente isso será necessário, poderá, né, alguns cursos já estão caminhando nessa direção, de passar para 18 semanas a sua organização, mas não há uma implicação direta e obrigatória. O que nós não podemos é dizer que a gente tem um calendário de 15 semanas de trabalho acadêmico, porque isso em nenhuma conta vai dar os 200 dias, e ano que vem a gente tem recredenciamento, enfim, a CGU tem colocado. Agora, eu posso ter a aula, o ensino, continuar tendo em 15 semanas e usar o restante dessas semanas, que seriam 3 semanas, para o que a gente, na prática, já faz, que é a semana de ensino, pesquisa e extensão, que são a preparação para a prova, que é, né, a única coisa que não pode contar é o exame final, integralização da extensão, atividade de orientação. Tá? Então, na verdade, não estamos falando em dias letivos, e sim de trabalho acadêmico efetivo. Se vocês acharem mais adequado, a gente pode pôr um inciso dizendo compreende-se como trabalho acadêmico efetivo as atividades de ensino, pesquisa e extensão, para ficar claro, né? Enfim, não sei se esclareci, professor. Obrigado, professora Andréia. Sim, esclareceu. Da minha parte, eu acho que não precisa nenhum adendo, né? Era uma dúvida realmente em relação se haveria ou não essa necessidade de ajuste das 15 semanas, né, para fechar aí os 100 dias efetivos de sala de aula, né, que estou querendo dizer. Mas se da forma como está, contempla, né, está adequada a legislação, enfim, tudo bem. Esclarecido. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Não havendo mais nenhum inscrito, eu vou submeter a votação. Eu vou pedir para a SOC fazer... Aqui no meu... Apareceu. Conselheiro Bespalhoc. Boa tarde, professor Nier. A minha pergunta é destinada à professora Andréia. Gostaria de saber quantos dias hoje o nosso calendário atual 2026 tem
previstos, né, de trabalho efetivo no primeiro e segundo semestre? Como é que nós estamos hoje? Tem que olhar. Professor, eu posso contribuir posso com falar? isso. Então. Desculpe, eu abri o microfone errado aqui. É muito microfone para 2 neurônios. Assim, a gente não, exatamente porque o texto do regimento, eu acho que aqui a gente faz uma associação. Atualmente a gente trata dia letivo como sinônimo de trabalho acadêmico efetivo. A legislação fala em trabalho acadêmico efetivo. Se a gente for contar dia letivo, para os cursos de 15 semanas, eles não são 200 dias, né? Não chega a 200 dias. Os de 18 semanas, se a gente entender que tem aula ao sábado, sim, os 19 e 20. Mas não é essa conta que a gente está querendo fazer. A gente está querendo tirar essa... E aí é uma compreensão mesmo de que o nosso trabalho não se encerra só na sala de aula, né? E, portanto, a gente deve contar todas aquelas atividades. Então, a gente vai ter uma semana, digamos, o nosso calendário vai contar esses 200 dias, que devem caber em 18 semanas, mas não necessariamente as aulas precisam estar nessas 18 semanas. Mas hoje, se a gente for colocar como sinônimo dia letivo e trabalho acadêmico efetivo, no calendário de 15 semanas, a gente não está atendendo, né, esses 200 dias. Não, eu tive uma conversa com vários colegas de departamento, no nosso setor, pessoal reclamando, por exemplo, que na segunda-feira, por causa dos feriados, já temos 14 segundas-feiras úteis para dar aula, enquanto o calendário é para 15 para 18 semanas, o mesmo calendário, né? É uma dificuldade que a gente tem. A minha sugestão é que a gente não coloque exatamente o termo da lei, aquele texto que está na lei, mas a gente possa, por exemplo, colocar que o nosso calendário deve seguir a legislação vigente. Porque a gente pode ter uma mudança de legislação já nos próximos dias ou nos próximos anos, e a gente ficou 30 anos para mudar, essa discussão de mudança. Quem sabe a gente só coloque, de acordo com a legislação vigente, porque eu acho que facilita a nossa vida. Quem sabe a gente possa colocar na resolução mais específica da 3797, nessa discussão, esses 200 dias, mas eu acho que na nossa regimento, por exemplo, ser uma coisa muito mais geral, e se houver uma mudança de legislação, a gente imediatamente já está adequada. Teria uma proposta de redação, conselheiro? Isso, uma proposta de redação. Pode colocar no chat ali. Enquanto isso, eu pergunto ao relator. Sua opinião, conselheiro relator. Desculpa, reitor, travou meu microfone, não vejo problema. Se for do entendimento da professora Andréia e dos demais, eu não vejo problema nenhum de adequar. Tudo bem. Aí, enquanto o Luiz Paróquio, eu acho que se faz a redação, você queria falar mais alguma coisa? Só para dar a palavra para o Rafael ali, depois a gente analisa o texto ali. Conselheiro Rafael. Magnífico reitor, boa tarde, colegas. Na verdade, é um comentário a essa questão, porque nós discutimos isso ali no Departamento de História, uma vez que houve a notícia dessa mudança no regimento da universidade, e nós fizemos o cálculo. No atual calendário nós temos 202, 203 dias, eu não me lembro agora o número exato, mas ele passa. E eu acho que a questão, claro, é uma adequação à letra da lei, né? Mas a questão é que os cursos de 15 semanas e os cursos de 18 semanas trabalham com o mesmo calendário, o que significa que há uma margem de manobra para que a gente trabalhe com para que a gente encontre dentro das 18 semanas, os cursos de 15 semanas, aquilo que é exigido pela lei. Porque a confusão que houve era assim, bom, então todo mundo tem que fazer reforma curricular agora para adequar os cursos a 18 semanas. E a questão, né, nós nos tranquilizamos quando fizemos o cálculo, porque a questão não passava por aí. Acho que é mais uma adequação de termos mesmos, porque na situação atual, cursos de 15 semanas e cursos de 18 semanas trabalham com o mesmo calendário, consequentemente há sempre uma margem de manobra, e se calcula isso, inclusive, em função dos calendários, dos feriados. Quando o CEP
aprova esses calendários, ele já pensa quais são os dias, eventualmente estica, e é comum você ver dentro das resoluções de calendário que determinado dia vai ser considerado para efeitos de calendário uma quinta-feira, para haver justamente essa adequação, né? Então eu penso que isso se resolveria sozinho, que 15 semanas e 18 semanas não são categorias, mas enfim, era só um comentário em função das nossas discussões ali internas. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro. Então, eu volto a palavra ao professor Bespalhoc. Então, seria o calendário, só aquela redação, né? O calendário acadêmico da UFPE irá seguir a legislação vigente, ponto. Legislação nacional vigente. Tá. Conselheiro relator, tudo bem? Daí eu não entendi um negócio, reitor. Veja só, a gente está pegando ali o artigo 1º, certo? Desculpa, perdão, o parágrafo 1º do artigo 184 e adequando isso daí para as 200 horas que a lei exige no momento. E eu tiraria isso daí e colocaria o ano letivo, independentemente do ano civil, né? Opa, abriu aqui, não consegui ler, só um minutinho. Independentemente do ano civil, o ano letivo, ou melhor, o calendário acadêmico da UFPR, independente do ano civil, irá seguir a legislação vigente, é isso? Pode ser? Isso, pode ser isso. Por mim não tem problema, se for da maioria, entendimento da Prograp, também por mim não tem maioria, eu posso adequar a minha... Tá. Ele só acrescentou independente do ano civil. Ok. Eu tenho pode ainda... ser? Pode, perfeito. Conselheiro Odilon. Eu acho que deveria ser mantida a redação original, né, e a referência à LDB, a Lei 4.024, né, da 93/94/96, desculpe. Não é uma lei qualquer, ela não vai ser alterada nos próximos meses, anos, seguramente, né, é a nossa lei mãe, né, a nossa lei maior, né, e ao referenciá-la, de alguma maneira nós estamos reforçando, né, a sua natureza de lei de referência, né, de lei efetiva, de lei magna, né, então é isso. O apoio à redação original. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Zé Ricardo. Não só essa proposta feita pelo Bespalhoc, acho que tem um risco ali, né? Porque, na verdade, a gente tem no texto agora o ano letivo, independente do ano civil, terá no mínimo, e não o calendário acadêmico. Se a gente coloca o calendário acadêmico, a gente tem um risco de ir justamente contra aquilo que a própria Andréia defendeu aqui, que a gente não está falando de aula necessariamente, estamos falando do conjunto das atividades, etc. Então, tem que manter... Está certo, Zé. Ano letivo. Eu até poderia votar favoravelmente seguindo a legislação e tal, mas não o calendário acadêmico. Seria o ano letivo, independente do ano civil, seguirá a legislação. Obrigado, conselheiro. O conselheiro Bespalhoc já assinalou que aceita, o conselheiro relator também. Então, o ano letivo, independente do ano civil, seguirá a legislação vigente. Seria essa beleza, a Bom... Não vou dividir, eu vou votar do relator, depois se perder o relator... Por mim, tudo bem. Bom, eu vou submeter em votação, então, a proposta do relator. Os contrários ao relator se manifestam. Não sei se você quer fazer a contagem de quórum antes, para ter certeza da votação. Então, por favor. Por favor. Tem uma questão de encaminhamento aqui, isso, né? Eu vou pedir aos conselheiros, todos que têm direito a voto, não o suplente, se o titular estiver presente, que levantem a mão para a gente contar o quórum total aqui. Não, a mão não pode ser no... Essa também dá. Não dá, tem que ser no... Não, ele Eu queria só uma também. questão de encaminhamento da votação, se for possível. Isso não precisa de 2 terços, entendeu? Então podia votar.
2/3, agora qual é a modificação? O problema pode dividir. Se a gente tiver 10 votos do outro lado, se 10 votos da outra pessoa, já não. Entendi. Eu acho que devia votar a alteração. Vamos alterar? Essa é a votação. Depois você decidiu antes qual a alteração. E aí essa pode ser feita. Pois é. Eu entendi, eu vou te contar quando eu faço isso. Conseguiram? Conselheiros, tem alguns conselheiros que estão presentes na reunião, mas não ergueram a mão. Poderiam todos verificar se está com a mão erguida? Todos os conselheiros titulares ou suplentes, desde que o titular não esteja presente. Professor Sonia, eu tenho uma solicitação em relação à votação, que talvez resolva também a questão do quórum. Vou esperar só a contagem, Dival. Depois eu vou explicar a votação depois. Cara, Deus nos acuda essa contagem, né? Muito ruim isso aqui, cara. Deixa a reunião, cara. Insuportável. Chega. Tá. Então, nós temos quórum 49. Eu só vou... A gente vai fazer duas votações. Como tem uma proposta do conselheiro Odilon. Conselheiro Odilon. Eu vou votar primeiro a proposta de redação, porque o senhor fez uma proposta que não está de acordo com a do relator. Então, primeiro, que não precisa de 2/3 de votos, é simplesmente votar qual a redação. E depois a gente vota a modificação do regimento geral. Retificou a redação, não? Não, ele não retificou. Então tá. Então a sua proposta é divergente. O senhor mantém a sua proposta? Mantenho a proposta. Tá. Então, primeiro nós vamos votar a proposta do conselheiro Odilon contra a proposta do relator. Tá? Tem uma manifestação do relator. Professor Sonia, está vendo muita divergência que eu estou vendo aqui no chat, que eles estão gostando da versão original, tá? Que foi feita por mim. Da verdade, eu estou dividido entre a minha e a do Paspalhoc. Ah, bom. Então... Seria possível fazer a votação para ser bem democrático? É possível fazer isso? Mas daí eu preciso saber qual é a sua versão. A minha versão manteria a minha original com a do Paspalhoc daí. Entendi. O professor Odilon prefere a original também, né? Então daí o senhor retira a sua proposta. Original. Já não é mais contrário ao relator. O professor Paspalhoc mantém a sua. Então, a votação vai ser a redação proposta pelo professor Paspalhoc contra a redação contra o relator. Tá bom? Senhor presidente, poderia repetir a proposta do professor Paspalhoc, por favor? Podemos. Professor Paspalhoc, por favor. Eu tenho anotado se precisar, professor. Tá. Por favor, pode falar aqui. Posso ler? Pode ler.
Valeu. O ano letivo, independentemente do ano civil, seguirá a legislação vigente. É isso. Isso, obrigado. Ok? Pode repetir, que está um pouco baixo, a gente não conseguiu ouvir. Uma diz que é legislação vigente e o outro fala 200 dias. Ok. É a diferença. Então, vamos votar contra o relator. Então, os contrários à redação proposta pelo relator se manifestem. Professor, eu solicito que seja feita votação nominal. Estamos só vendo a redação, Dieval, por favor. Tudo bem. Todos, a contagem de quórum terminou, podem baixar a mão aí. Só vamos entrar em regime de votação. Eu não estava entendendo também, professor. Tá, se o Sunier, se puder repetir o que a gente vai votar, porque ficou meio confuso. Existe a proposta do relator, que é essa que está escrita no relato. E existe a proposta do conselheiro Bespalhoc. Quem se manifestar vota contra a proposta do relator. A gente está votando a proposta do relator. De texto. Ainda não estamos votando o regimento geral, só a proposta do relator. A original. Então, os contrários à proposta do relator original se manifestem. Então, são 6 votos contrários, então está aprovado o relator original. Então, agora, a gente vai para a modificação do regimento. E agora precisa dos 2/3 dos votos. Conselheira Yara, quer fazer uso da palavra? Então, agora em votação... Então, agora vou pedir para manifestar os contrários, então, ao parecer do conselheiro. Nenhum voto contrário. Então está aprovado por unanimidade a modificação do regimento geral. Muito obrigado a todos. Encerrada a nossa reunião extraordinária, nós entramos na reunião ordinária. Não sei. Tem 2?